sou a missionária Marília de Fortaleza. Eu estou aqui no Shopping Guatemi, em Fortaleza, e nós estávamos aqui observando essa movimentação de pessoas, esse vai e vem, esse consumismo tão grande. E ali eu parei um pouco para pensar em algo que Deus falou profundamente em meu coração. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada e aqui em Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: de tudo que se tem ouvido o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eu fiquei observando aqui o pouco tempo que eu passei. Nós estamos aqui para poder depositar a nossa contribuição para os nossos irmãos da África, aqui na casa de câmbio. E paramos aqui na ala da alimentação, na praça de alimentação, e vimos aí a correria das pessoas, o consumismo, e na proporção que nós estávamos indo até aqui, nós estávamos observando as lojas lotadas e as pessoas tão preocupadas em comprar, em consumir, e a palavra do Senhor nos diz que o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Se a gente não tem o temor de Deus e a gente não guardar os mandamentos do Senhor, tudo que nós estamos fazendo aqui nessa terra é vã, é vã. Se nós pararmos para pensar, nós pararmos para observar quantas coisas nós temos deixado de fazer para Deus, para simplesmente satisfazer as nossas vontades, satisfazer o nosso ego. E quando a gente para observar como está a humanidade está correndo em passos largos para o abismo e não está se dando conta disso, não estão se dando conta disso. As pessoas só estão pensando em gastar, em consumir, só estão pensando em viver. É como na época de Noé. As pessoas estavam vivendo simplesmente por viver, não queriam saber de Deus, não queriam saber nada de Deus. Se casavam, se davam-se em casamento e de repente, a chuva caiu, a arca se fechou e todos se perderam. E é muito triste a gente perceber que o nosso país, que o nosso Brasil, que o planeta em si está indo no mesmo caminho. As pessoas estão andando como cobaias, elas estão pecando, elas estão errando, mas tudo isso para elas está se tornando uma coisa natural. Muitas vezes não se dão conta do que estão fazendo, mas estão fazendo, estão pecando, estão vivendo de uma maneira desregrada, da forma como acham que devem viver, e muitas vezes não se atentam para o que a palavra diz. E tudo isso, como diz aqui, o pregador, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, nós valorizamos tantas coisas aqui nessa terra, e o mais importante que é valorizar a nossa salvação, é valorizar a nossa vida, é valorizar a nossa busca, a nossa integridade para com Deus. Muitas vezes nós esquecemos disso, de buscar ser cada dia uma pessoa melhor para agradar a Deus e não a nós mesmos, para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Porque quando nós corremos para fazer as nossas vontades, nós só nos satisfazemos naquela hora, naquele momento, mas deixamos o mais importante, que é satisfazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como a palavra mesmo diz, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Se nós temermos ao Senhor e guardarmos o seu mandamento, vivemos para Ele, fazendo a vontade dEle e seguindo as suas ordenanças, eu creio que nós seremos pessoas felizes, por mais que nós não tenhamos muita coisa. Por mais que a gente não seja uma pessoa rica, uma pessoa muito próspera financeiramente, porque o dinheiro não é tudo. O dinheiro, ele é essencial nas nossas vidas, mas ele não é tudo. O tudo para a nossa vida é Deus. O tudo para a nossa vida é o Senhor. E quando a gente vê, olha,
diante da situação, a gente vê são coisas que enchem os nossos olhos, mas não nos levam a lugar nenhum. Só leva ao maior vazio da nossa alma, ao maior vazio do nosso coração, porque quanto mais a gente compra, mais vontade a gente tem, quanto mais a gente gasta, mais vontade a gente tem, quanto mais a gente usufrui das coisas desse mundo, mais vontade a gente tem. Por isso que nós temos que ir pela palavra. Quando a palavra diz que o fim de todas as coisas é simplesmente temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Que diante dessa pequena reflexão nós possamos verdadeiramente seguir o que a palavra está dizendo, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então vamos temer a Deus, não valorize nada dessa terra, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é passageiro, tudo vai passar. Mas eu quero dizer para você que aqueles que permanecem em Deus, aqueles que vivem para Deus, esse permanece para sempre. Porque por mais que o nosso corpo, ele se acaba aqui, mas o nosso espírito vai se encontrar com o nosso Pai que está no céu. Então, viva a palavra, viva a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, viva para Deus, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Amém? Que Deus te abençoe e fica na paz de Cristo Jesus.